Boa noite, amigos. É com alegria que chegamos até vocês para apresentar a palavra de Deus, o Evangelho Santo e Eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos convidar aos nossos amigos para abrirem as vossas Bíblias, inicialmente, para a Epístola de Paulo a Tito, no seu capítulo 3, versículo 5, onde a palavra de Deus nos diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Que Deus aplique o texto que nós acabamos de ler em nossos corações, mentes e vidas. Bom, caro amigo, a palavra de Deus diz que a salvação não vem por meio das obras de justiça nossa. Ou seja, não é a justiça do homem que opera a salvação. Em contraponto com o que a palavra de Deus nos diz, nós encontramos o que a religião diz. Bom, e aí eu não vou ser pontual indicando religião A, B ou C. Porque, na realidade, todas as religiões, seja ela ligada ao chamado cristianismo, seja ligada a outros credos e crenças, todas elas apontam e advogam na mesma direção. Que a salvação, ela ocorre por meio das obras ou que parcialmente pelas obras, parcialmente por Cristo e parcialmente pelas obras. Bom, então seja em que religião for, ela seja romana, ela seja protestante, ela seja de outras vertentes, elas passam sempre necessariamente pelas ações do homem como meio de salvação. Mas o que nós temos na palavra de Deus? Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Bom, nós estamos lendo a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo nos informa de que quem é de Deus escuta a palavra de Deus. Eu não estou lendo um compêndio religioso, eu não estou lendo uma coletânea de fé, eu estou lendo a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Não é Anísio, não é a igreja da qual Anísio é membro, Batista Bíblica, que diz essa frase. Quem diz essa frase é o Senhor Deus, na pessoa bendita do Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Para mim, esse não aqui é suficiente. Porque esse não é de Deus. Esse não é da Bíblia. É a palavra de Deus que nos afirma tal coisa. Logo, meu amigo, nós não podemos, em hipótese alguma, se amamos a Deus, se amamos a verdade, irmos contra a palavra de Deus. É a palavra de Deus, é o livro santo, é a Bíblia que está dizendo que a justificação, que a salvação não ocorre por meio das obras. Bom, mas a palavra de Deus também nos ensina e também nos diz o seguinte:
no capítulo 2 de Efésios, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem das obras. Bom, a palavra não é uma palavra de um significado conhecido universalmente. Tem algumas palavras que têm a necessidade de se buscar o que significa em um dicionário ou perguntarmos a alguém. Bom, mas a palavra não é uma palavra bem conhecida. E na língua portuguesa, muito corriqueiro. Quando se diz sim, é um afirmativo positivo. Quando se diz não, se está afirmando o contrário do positivo, do afirmativo. É uma negação. Deus está dizendo na sua santa palavra que a salvação não ocorre por meio das obras. Meu amigo, não importa o que o seu líder espiritual diga, não importa o que sua igreja diga, não importa o que o seu culto diga, a palavra de Deus diz não. E é suficiente. Lendo mais uma vez Efésios capítulo 2, versículo 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. E retornando ao versículo 5, da epístola de Paulo a Tito, no seu capítulo 3, versículo 5, onde está escrito, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Bom, eu tenho visto, e visto com tristeza, com muita tristeza, muita gente que tem uma fé sincera, mas da forma errada. Uma fé sincera na pessoa errada, em si mesmo. O objeto da fé jamais pode ser o homem. O objeto da fé está dito, está registrado no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, está escrito assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Bom, o Senhor Jesus Cristo está dizendo, credes em Deus, o Pai, credes também em mim, o Deus, Filho, que por sinal é o verdadeiro Deus e a vida é eterna, usando terminologias e termos das Sagradas Escrituras. Bom, veja só que maravilha. Em que eu devo crer? Em Anísio? Em que eu devo crer? Na Igreja Batista? Em que eu devo crer? No pastor X? Ou na Igreja YZB? Caro amigo, você não pode crer em você mesmo. Você não pode crer em outra pessoa. Nem você pode confiar na religião. Porque a nossa fé, ela deve estar depositada em Deus. Nós devemos confiar tão somente em Deus. Jamais confiar nas nossas obras. Jamais confiar na nossa carne. A palavra de Deus diz em Pedro, capítulo 1, versículo 21, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Veja o que a palavra de Deus diz. Veja o que a Bíblia diz. Bom, então você pode dizer, mas eu não creio na Bíblia. Bom, você tem um grande problema. Não creio na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo usou a Bíblia. O Senhor Jesus Cristo afirma que a palavra de Deus é a verdade. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, está dito com muita clareza pelo Senhor Jesus Cristo
que a palavra de Deus é a verdade. Que a palavra de Deus é a verdade. Então, nós não podemos contrariar a Bíblia. Você pode até não crer, mas isso não faz da Bíblia um livro falso. Faz da sua fé uma fé contrária à Bíblia. Portanto, contrária ao Evangelho de Cristo. Certo? O Senhor Jesus Cristo, me remetendo agora ao texto ao qual falava agora há pouco, de João, capítulo 17, versículo 17, ele diz assim: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Se eu não crer na Bíblia, ela continua sendo verdade. Se você não crer na Bíblia, ela continua sendo verdade. Se todos nós, seres humanos, não acreditarmos na Bíblia, ela continua sendo verdade. Bom, e é a palavra de Deus que diz, com muita clareza, que nós não somos salvos por nossas obras. E é a palavra de Deus que diz com muita clareza que nós devemos colocar a nossa fé tão somente na pessoa de Deus. Nós não podemos depositar fé e esperança em outro. E quando nós falamos em outro, nós falamos em nós mesmos, como objeto de fé. Tem pessoas que confiam em si mesmo. Todo ser humano que confia nas suas obras, achando que serão salvos pelas mesmas, é um ser humano que confia em si mesmo. É um ser humano que está confiando na sua carne como meio de salvação. A palavra de Deus diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Bom, o texto é claro. A palavra de Deus é sempre muito clara. A palavra de Deus é sempre muito clara. E é a palavra santa do nosso Deus que está dizendo não. Eu não posso jamais confiar nas minhas obras como meio de salvação. Você jamais pode confiar nas suas obras como meio de salvação. Na realidade, as obras dos crentes salvos por Cristo, elas são consequência da salvação e não meio. E não meio. Porque o ser humano é completamente incapaz de boas obras. O ser humano é completamente incapaz de boas obras. As boas obras, elas são dádivas de Deus aos salvos. Olha só o que diz Efésios, capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Bom, as boas obras, elas foram preparadas por Deus para que os salvos andem nas mesmas. Elas não podem ser utilizadas como barganha para a salvação, porque na realidade elas são dádivas de Deus aos salvos. Dádivas de Deus aos salvos. Bom, meus amados, o homem é salvo por Cristo e tão somente por Jesus Cristo. Cristo Jesus é o único meio de salvação. Cristo Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, ele pagou por todos os nossos pecados. Ele é a propiciação por todos os nossos pecados. Pecados que foram cometidos na nossa infância, pecados que foram cometidos ontem, hoje, pecados que serão cometidos no dia da sua morte. Todos os pecados foram pagos pelo Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Bom, alguns pecadores, ao receberem Cristo como único e todo suficiente Salvador, recebem dele a absolvição completa dos pecados, porque ele já os pagou. Alguns pecadores escutam a palavra de Deus, desdenham da palavra de Deus, vilipendiam da palavra de Deus e continuam perdidos, porque não creram no Evangelho Santo e Eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A grande questão é essa: você já tem Jesus como seu Salvador pessoal? Você já o recebeu como seu único e todo suficiente Salvador? Ou você tem ignorado Cristo? Você tem ignorado o sacrifício perfeito que o Senhor e Salvador Jesus Cristo fez em seu favor? Isso mesmo, ele morreu em nosso lugar. O justo pelos injustos, o filho pelos inimigos, o filho pelos inimigos. É muito interessante que você pare um pouco e pense sobre isso. Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi dado para morrer naquela maldita cruz pelos inimigos de Deus. No capítulo 5 da Epístola de Paulo aos Romanos, no seu versículo 10, diz assim: porque se nós, sendo inimigos, somos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Preste atenção, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a causa de uma tão grande salvação. Meu amigo, minha amiga, você já é uma pessoa salva? Você já tem certeza da sua salvação? Se você morrer agora, para onde está indo a sua alma? Essa é a pergunta mais importante de toda e qualquer pergunta, porque ela diz respeito à tua eternidade. Tem pessoas preocupadas se vai chover, se vai deixar de chover. Dependendo do lugar geográfico que você esteja, pode estar pedindo a Deus chuva. Em outros lugares, estão pedindo a Deus que pare de chover. Alguns estão se perguntando quem vai ser o próximo presidente da República. Alguns fazem perguntas de menor envergadura, como quem será o campeão estadual de futebol este ano. São perguntas que as pessoas fazem, mas essas perguntas, elas não têm relevância. Porque a grande pergunta da vida é: para onde está indo a minha alma? Para onde está indo a minha alma? A palavra de Deus apresenta apenas dois lugares: céu e inferno, ou como costuma alinhar o pastor Miguel, primeiro inferno, depois o céu. Por que ele diz isso? Porque primeiro o homem nasce condenado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Bom, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem nasce indo para o inferno. Porém, no transcurso da sua vida, ele pode ouvir o Evangelho e ele pode crer no Evangelho. Quando eu falo do Evangelho, eu falo do Evangelho que dá vida eterna. Eu não falo... não cabe dentro da definição bíblica do Evangelho ideias de que você deve ser crente para ficar bonito, deve ser crente para ficar rico. Ficar bonito é brincadeira, é exagero. Mas há uma grande gama de pregadores que estão dizendo que Jesus veio para resolver problemas. Jesus veio para resolver o principal problema, o grande problema do homem.
que é a perdição. Jesus veio trazer salvação. Jesus veio trazer vida. Ele veio para que tenham vida. Esse é o fato. E as pessoas estão esquecendo de pregar salvação para pregar cura, prosperidade e uma série de outras coisas e deixando as pessoas no vazio. Então, quando eu me remeto ao Evangelho, eu me remeto ao Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para salvação. Ou seja, para tirar a pessoa da condenação infernal e dar a esta pessoa a inteira e total certeza de salvação. Crente é uma vez salvo, salvo para sempre. Dou-lhes a vida eterna. Nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará da minha mão. São palavras de Cristo. Bom, no transcurso, como eu ia falando, no transcurso da vida, o homem tem a oportunidade de ouvir o Evangelho. Aí ele crer ou não crer. Ele recebe Cristo como Salvador pessoal, ou ele vive em dia de Cristo e continua o seu caminho de perdição. Portanto, nesta noite, nós estamos mostrando a você que a salvação não é obtida por meio das obras, que a salvação ocorre tão somente por meio da fé em Jesus Cristo. E que todo aquele que crê em Cristo como seu único e todo suficiente Salvador, recebe de Cristo mesmo a vida eterna. Portanto, meu amigo, minha amiga, se você não tem certeza da sua salvação, nesse momento, receba Jesus como seu Salvador pessoal. Arrependa-se de não ser salvo ainda, de estar vilipendiando, de estar rejeitando o Salvador. E entregue sua vida a Jesus Cristo, para que Ele lhe dê vida e vida eterna. Para que Ele lhe presenteie com o maior presente possível a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Eu me remeto à Epístola de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 6, no versículo 23. Portanto, creia em Jesus, pois Jesus é o caminho, e a verdade, e a vida. E todo aquele que nele crê, recebe a vida eterna. Que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês e creia no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar você a conhecer a Igreja Batista Bíblica Fundamentalista na cidade de Soledade, a rua José Marques Cavalcante, número 55, no conjunto da SEAP. Se você não mora em Soledade, você mora em uma outra localidade, distante de Soledade, faz uma busca na internet, no próprio Facebook, e você encontra as páginas da igreja, e você pode acompanhar no YouTube as mensagens, também aqui no Facebook, mensagem da Palavra de Deus. E pode entrar em contato comigo se tem dúvida, estamos prontos para juntos estudarmos a Palavra de Deus e aprender do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Um grande abraço, Deus abençoe ricamente a cada um dos nossos amados amigos que nos acompanharam nesta noite. Deus os abençoe.